Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E com este frio, né, é que a nossa fé está bem aquecida, né? Mas então, peço a todos os irmãos que cerrem seus olhos e que tenham um pensamento firme para que possamos receber aquilo que viemos buscar. Mestre Jesus, Mãe Maria e a espiritualidade amiga desta casa, que tanto nos auxilia, rogamos que possamos receber aquilo que necessitamos, nem sempre aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos para a nossa caminhada, porque Tu, Pai, o sabe do que precisamos. Que tenhamos uma boa palestra, que possamos não só ouvir, mas empregar nas nossas vidas o que nos é preparado pela espiritualidade, com tanto carinho, com tanto amor e dedicação de cada irmãozinho que vem aqui fazer esta exposição. Sejamos então ouvintes e praticantes dessa obra maravilhosa que se chama o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Assim sendo, muito obrigado, Senhor, e sei conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. E com certeza receberemos a recompensa pelo empenho de buscar, porque Jesus já deixou dito: aquele que procura, encontra, o que pede, recebe. E quanto mais nos custa, mais o merecimento, porque tudo aquilo que é fácil simplesmente vem e se vai, mas o que custa, o que exige renúncia, permanece. E nós temos nessa tarde uma maravilhosa lição desta obra recebida pelo Chico Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que ele narra, não sei se todos conhecem como funciona na espiritualidade, tudo que está se passando, por exemplo, agora, ficar fotografado, gravado no fluido cósmico universal. E existem médios encarnados que conseguem acessar o que ocorreu em tempos passados, por exemplo, a passagem de Jesus. E Humberto de Campos, ele teve acesso a toda a trajetória de Jesus. E hoje ele nos fala a lição do perdão. Eu só vou ler no início porque é uma mensagem bastante extensa. Quem quiser se aprofundar, porque aqui esse livro nos fala da trajetória de Jesus, todos os ensinos do Evangelho. E hoje nós vamos então ler partes do que ocorreu nessa pregação de Jesus, onde Pedro pergunta a Jesus: mas então nós devemos perdoar até 7 vezes? E foi ali que Jesus orientou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer de se tornar um hábito, que a gente não guarde mágoa, rancor no nosso coração e se siga a nossa trajetória.
Inicia assim, então, o que Humberto de Campos nos relata. As primeiras pregações de Jesus e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado muitos triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de tantas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver o profeta generoso, um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a denominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do Mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando as observações quase amargas que se encontravam no Evangelho com respeito ao berço daqueles que deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias, desmoralizando, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que ele criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do sentimento. E aí é que se dá os questionamentos de Felipe e de Pedro, que nós vamos conversar agora. Sabemos que Pedro e Felipe, Tiago, Tomé e tantos outros que o acompanhavam, eles já presenciavam o que era verdadeiro que Jesus ensinava e entendiam que ele era um enviado de Deus. Mas diante de um povo ainda descrente e invejoso, e como era aquele povo dado a só se beneficiar com os bens materiais, achavam que Jesus era alguém, um feiticeiro do mal que vinha para derrubar toda aquela organização que eles estavam construindo, na verdade, do mundo terreno. E Jesus, na sua missão gloriosa de despertar a humanidade, questionado por seus seguidores mais afins, nesse caso, Pedro e Felipe, eles questionaram Jesus, mas Jesus
tu sai dessa cidade onde tu nasceu e vai para outras bandas, porque aqui estão te atropelando, te acusando de feiticeiro e coisas mais, parte do demônio, fazendo milagres, coisas que não são reais. E Jesus, então, ele lhes fala como poder discutir com pessoas que não têm ainda condições de entender o que é divino. E ele pergunta: vocês já viram espinheiro produzir uvas? Vocês não se dão conta que esse povo ainda desconhece o que é da lei, aquilo que vocês já despertaram em vossos corações? Mas aí eles questionaram mais e mais a Jesus. Mas então o Senhor deixa esse povo para trás e segue adiante sem lhe dar uma resposta que lhes chame a atenção da realidade. E ele então, com aquela forma de amorosidade, de humildade, lhe diz: não perder tempo. Tem mais relatos no Evangelho onde ele diz: não se dá pérola aos porcos. Não perder o seu tempo precioso em discutir, em mostrar uma verdade onde não existe condições de assimilar. E por aí vai. Então, dentro do grupo, esses, principalmente Pedro, questionava muito Jesus, porque se sabe que Pedro era dos mais idosos, o que acompanhavam Jesus, e havia muita disputa, como seres humanos que somos, até certa inveja de não compreender ou não aceitar a atitude dos outros. Aí Pedro vai direto a Jesus em particular e diz: olha, eu entendo a tua prática de ensinar, de respeitar a evolução de cada um, mas o difícil, Senhor, é a sua paciência, a sua boa vontade com aqueles que conhecem as leis e não praticam. Então nós entramos num tema bastante delicado no nosso dia a dia, na nossa vivência, porque vivemos num mundo de diferenças absurdas, graus de evolução, envolvidos que estamos, que sabemos por forças exteriores, porque em maior número de desencarnados vivem na Terra do que encarnados. E esses não são espíritos harmonizados com a lei. São aqueles humanos que passaram uma vida de descrença, de mal com o mundo, e desencarnam e por aí permanecem, buscando seus iguais, onde há afinidade. Eu me junto e vamos então à bagunça, coisa tal. Então, Pedro questionando, mas aqueles que já conhecem e não respeitam, como é que a gente tem que lidar com eles? Aí Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro e lhe pergunta: meu querido irmão, tu conhece bastante da lei, e eu te pergunto, o evangelho que eu tenho ensinado por ordem divina, tu traz ele completo no teu coração? Então Pedro reconhece que ele também tinha suas faltas,
como todos nós trazemos nossas faltas. Diante da caminhada em que estamos, nós não podemos, que isso aqui nós estamos abreviando tudo que o livro contém, de tantos questionamentos que nós nos fizemos, como nos portar na nossa vida diária. Em primeiro lugar, se questionando sinceramente, se colocando com humildade perante o Criador, tendo hoje consciência que nós fomos agraciados por mais um estágio, mais uma caminhada nesse planeta de prova e expiação, que nós viemos para dar um passo à frente na evolução. Deus nos permitiu com todo o amparo, carinho a nos envolver, do mundo exterior, da natureza que nos favorece, porque o mundo é belo. O mundo, se nós tivermos olhos de ver, tanto em pessoas como em tudo que Deus criou, que nós temos condições de ver e sentir, quanta beleza a nós que temos tanto ainda a melhorar. Trazemos ainda um coração com muita mágoa. Quem disser que nunca sentiu mágoa está mentindo para si mesmo. Quem nunca sentiu raiva também da mesma forma, porque nós estamos num caminho de construção, nos construindo, nos polindo a cada dia com as situações que nos cercam, seres diferentes que chegam uns como prova e outros expiação. Quer dizer, prova. Todos os dias estamos submetidos a provas. Como eu ajo ou reajo diante das situações adversas do caminho? Como eu absorvi os ensinamentos que chegaram a mim, que só pelo amor, pela caridade, nós evoluímos. Sabendo, nós médios trabalhadores, que é ofertado a qualquer ser a se disciplinar, a estudar as obras, em contato com os seres desencarnados, chamados obsessores, que nada mais são do que seres sofridos, amargurados, com ódio no coração, perseguindo aqueles que lhe fizeram mal, não evoluem. O que acontece com eles e conosco quando retemos mágoas, ódios, revolta em nós? É como um dia de hoje. Essa neblina não permite que a gente veja a luz do sol, mas a luz do sol está acima, iluminando. E assim acontece com esses seres desencarnados, a nós também, o amor de Deus, do nosso anjo protetor, o olhar de um amigo que nos ama de fato, ele nos preenche, emana energia divina. Mas como esses irmãos desencarnados que são recolhidos lá no umbral ou pelas ruas, eles não conseguem ver e sentir o apelo do seu anjo protetor, porque estão envoltos, é uma aura negra, corrosiva. Dizem os espíritos que cheira mal, um mau pensamento produz um mau odor, que afasta tudo que há de puro e belo na criação. Por isso que nós devemos e estamos na luta do dia a dia para
nos vencer a nós mesmos. A maior luta não é a gente se livrar do mundo exterior, é aqui dentro, com nossos sentimentos, que a luta é maior, que devemos nos empenhar todos os dias, não desperdiçar o tempo em coisas banais, de ficar observando o que o outro faz de errado. Eu sempre tenho comigo, digo, gente, como que tem pessoas que se dedicam a falar, a observar, a cuidar da vida alheia, ir para uma janela para ver o que o vizinho faz, ou escutar quando há um falatório meio indigno. Será que nós não temos nada que nos ocupar conosco? Há tanto a resolver na nossa vida, tantas questões que temos para nos melhorar, e como Jesus diz, atire a pedra aquele que não tem nenhuma falta. E Jesus recomenda nesses ensinamentos que quando nós vamos abrir a boca ou ser intuído de falar de alguém, que a gente se observe, se for falar para chamar atenção, como eles disseram a Jesus, mas chama a atenção desse povo. Toda vez que a gente se autorizar de chamar atenção é para se observar. Eu vivo isso que eu estou exigindo no outro. Eu tenho moral para me impor diante do outro, porque aquilo que nós somos, nós não precisamos externar. Nas conversas de repreender alguém, olha, não faça isso, não faça aquilo, olha como tu procedeu e coisa e tal. Pode sim se dizer, se tu fizer diferente, será melhor para ti. Mas não a gente querer dar moral ao outro quando a gente não tem essa moral. Porque isso se prova na atitude. E sem contar, então, irmãos, que nós que lemos o Evangelho e as obras sabemos hoje, graças a Deus, até na área da medicina, eles estão vendo que é preciso tratar um todo num próximo, num paciente que chega. Tem que ver a sua conduta, o lado espiritual, mental, não é só tratar das úlceras, porque o que é que provoca esses males todos? O que é que infelicita, o que deprime, que deixa a criatura indo morro abaixo, vamos dizer assim, e que não falta quem empurre para ir mais morro abaixo, para chegar no despenhadeiro e se afundar. As mentes humanas ainda muito infantis acreditam que eu afastando alguém do meu caminho eu vou crescer, que não é desse modo. É amando que nós vamos nos fortalecer juntos, é criar um mundo melhor para todos. Para isso nós estamos mais uma vez em contato com os familiares em primeiro lugar, que não são um céu ainda aqui na terra. Existe muita diferença, que estamos sabendo que a grande maioria estamos sendo provados, são provas difíceis, resgates. Mas se nós não iniciarmos essa melhoria íntima, de devolver, como diz Jesus, o outro lado, não é
não é deixar esbofetear, mas é o outro lado do amor. É o calar diante da ofensa, é não revidar, porque numa discussão, quando alguém se acha com autoridade, dizer não, mas tu vai ouvir as verdades, e como acontece em muitas famílias, quando a pessoa está de cabeça quente, sabemos nós que não se diz só o necessário, se fala coisas que não se deve falar, influências não faltam para botar lenha nessa fogueira. Então o melhor é acerenar a mente e deixar para que em outros momentos haja o diálogo. E como eu falei, a conduta fala mais que palavras. Isso já é entendido por muitos, que a palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. É cuidar do que lançamos pelo caminho, é cuidar do que alimentamos no nosso coração. Quando a gente reza o Pai Nosso, que desde pequenininhos nós fomos ensinados, graças a Deus, numa formação cristã, a gente diz: meu Deus, me perdoa como eu perdoo o outro. Então nós estamos traçando ali a nossa condenação. Caso eu diga, daqui não tem desculpa, olha, uma vez, duas, três, agora chega. Não existe isso para aquele que quer avançar. O caminho tem que ser percorrido sem deixar amarras para trás a serem resolvidas. Caso não dê para acertar, que a criatura, como diz Jesus, que não entende, não está capacitado a dar frutos ainda, porque é só espinheiro, e tem pessoas assim, que parece que tem prazer de infernizar o outro, porque são infelizes. Deixa que o tempo vai consertar. Se não é pelo amor, a dor vai fazer com que cada um conheça o caminho da luz. E este nós queremos nos manter. Esse nós buscamos, porque Ele é o que embeleza a nossa vida, traz luz ao olhar. Sabemos que além dessa nebulosidade, desse cinza lá fora, o sol está brilhando, está aquecendo. E nós vamos chegar nesse sol. Por isso, irmãos, a recomendação de Jesus: só o amor cura, liberta, nos salva das dores que nós criamos por andar em caminhos errados, buscar os caminhos largos da vida. Ele nos conduz no caminho estreito, que é do equilíbrio, da renúncia, mas isso só traz paz e harmonia ao nosso coração. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora, com a equipe de médios, benfeitores que estão aqui apostos, que prepararam o ambiente, vamos acerenando mais o nosso pensamento, abrindo o coração a Deus Pai, para receber esse bálsamo divino que vem com tanto amor a nos fortalecer, a purificar o nosso ser. Rogamos, Senhor, que através desse auxílio divino sejamos libertos de toda e qualquer má influência, de pensamentos negativos, de aflições desnecessárias.
sabendo que providencia sempre o que necessitamos para a nossa jornada. Auxilia-nos, Senhor, a nos manter nesse caminho de paz, de amor, de fé. E aonde estivermos, possamos ser sempre portadores dessa energia que nos eleva a todos, que pacifica ambientes, o nosso mundo em que habitamos. Rogamos, Pai, por toda a humanidade sofredora, principalmente aqueles que desconhecem a vossa lei de amor, de caridade infinita, que sejam tocados no íntimo do seu ser, aliviando as angústias, as dores, para que a paz reine e se instale em cada coração, assim como a certeza que daqui sairemos em melhores condições de quando chegamos. Agradecemos, Pai de amor, por tudo que recebemos. Obrigada, equipe de benfeitores que nos acolhe, e que essa luz, esse amor se estenda por toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.